O Deus Supremo do Egito e a semelhança divina com Javé. Você já parou para pensar se o Deus da Bíblia e o Deus Supremo do Egito Antigo talvez não sejam tão diferentes quanto imaginamos? Se os faraós considerados filhos dos deuses não espelhavam, ainda que em outro nome, o mesmo princípio divino que Javé representava no Antigo Testamento? Para os antigos egípcios, o universo girava em torno de uma única fonte de luz e vida: Ra, o Deus Sol. Ele não era apenas mais um entre muitos. Ra era o Criador, o sustentador do mundo, o princípio e o fim de todas as coisas. Seu olhar lançava ordem sobre o caos primordial, e sua jornada diária pelo céu representava a vitória da luz sobre as trevas. Assim como Javé, descrito na Bíblia como o Deus que criou os céus e a terra, Ra também criou tudo a partir do nada. Ele não precisava de conselhos nem de ajuda de outros deuses. Ele falava, e o mundo surgia. Assim como Javé diz em Gênesis: haja luz, e houve luz. Ra também criava através da palavra sagrada, do verbo divino. Mas há um detalhe ainda mais intrigante. No Egito Antigo, o faraó não era apenas um rei. Ele era considerado a encarnação viva do Deus Ra na terra, o filho direto do céu, o intermediário entre os mortais e o divino. Sim, na tradição judaica e cristã, Deus é soberano absoluto, único e incomparável. Mas também, em diversos momentos, ele se manifesta na terra, seja na figura do anjo do Senhor, seja na nuvem que guia o povo no deserto, seja mais tarde, para os cristãos, na figura de Cristo. O faraó egípcio era visto como um Deus encarnado, portador da majestade divina, justo e temido. Seus decretos eram lei sagrada. Sua palavra não podia ser contestada. Assim como Javé, que entrega os 10 mandamentos a Moisés e exige obediência absoluta, o faraó também era o detentor do Ma'at, o princípio da ordem e da justiça universal. No Antigo Testamento, Javé é um Deus ciumento, protetor de seu povo, e exigente quanto à fidelidade. Ele pune com mão forte e recompensa com generosidade. Ele anda à frente dos exércitos, protege seus escolhidos e fala com autoridade inquestionável. Do mesmo modo, Ra e os faraós também protegiam o Egito dos inimigos visíveis e invisíveis. O faraó era o pastor do povo, um termo que, não por acaso, aparece também na Bíblia para se referir a Deus. O Senhor é meu pastor. Essa comparação não significa que Javé e Ra sejam o mesmo, mas que as representações do Divino Supremo nas grandes civilizações refletem anseios comuns. Um Criador todo-poderoso, um governante justo e terrível, uma figura paternal, solar, iluminadora, alguém acima do tempo, da morte e dos homens. Mesmo os títulos dados aos faraós ecoam o que mais tarde será atribuído ao Deus bíblico: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador, Luz do Mundo. Talvez a maior revelação seja esta: as civilizações sempre buscaram o invisível por meio do visível, e para os egípcios, isso se dava através de Ra e dos faraós. Para os hebreus, isso se dava através de Javé e seus profetas. E em ambos os casos, o povo se colocava diante do poder sagrado com temor, esperança e reverência. Se observarmos com mais profundidade, percebemos que a relação entre o Egito Antigo e a tradição hebraica vai muito além de comparações simbólicas. Há uma teia histórica e espiritual que liga essas duas culturas de maneira sutil, mas poderosa. Afinal, segundo a Bíblia, os hebreus viveram séculos no Egito, e é impossível que tenham saído de lá sem carregar consigo ecos, influências e até estruturas religiosas absorvidas daquela civilização. No Egito, os sacerdotes eram figuras de enorme poder espiritual e político. Serviam ao templo, guardavam os segredos da criação, realizavam rituais sagrados e eram os únicos autorizados a entrar em certas áreas do templo onde se acreditava que o Deus habitava. A tradição judaica, especialmente após o Êxodo, também institui um corpo sacerdotal, liderado por Arão, irmão de Moisés. Os levitas tinham funções muito semelhantes. Eram os responsáveis pelo culto, pelos rituais, pelas ofertas e pelo zelo com o Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo e depois do Templo de Jerusalém. Tanto no Egito quanto em Israel, apenas os escolhidos podiam se aproximar do divino. A ideia de um povo que caminha com seu Deus, mas que precisa de mediadores para se comunicar com ele,
É uma estrutura religiosa herdada de antigas tradições orientais. Outra semelhança impressionante está nos objetos sagrados. No Egito, Ra viajava todos os dias pelo céu em seu barco solar, cruzando o mundo visível, e à noite enfrentava o submundo para renascer ao amanhecer. Esse barco era simbólico, mas também representado em templos e artefatos. Curiosamente, os hebreus carregavam com eles a Arca da Aliança, um objeto sagrado, com varas para ser transportado, coberto de ouro e guardado no Santo dos Santos. Era ali que Javé manifestava sua presença. Ambos os símbolos, o barco de Ra e a arca, representavam a presença do Deus entre os homens, a proteção divina, o centro da fé e do poder espiritual. O episódio das 10 pragas no livro do Êxodo é frequentemente lido como uma intervenção de Javé para libertar seu povo. Mas alguns estudiosos interpretam essas pragas como um ataque direto aos deuses egípcios. Cada praga confronta simbolicamente uma divindade egípcia. A escuridão, por exemplo, desafia Ra, o deus Sol. A praga do Nilo em sangue confronta Hapi, o deus do rio. As rãs, as moscas, as doenças no gado. Cada uma representa um golpe no coração espiritual do Egito. Nesse confronto, o texto bíblico parece mostrar não apenas a libertação dos hebreus, mas uma espécie de guerra dos deuses, onde Javé se apresenta como superior a todas as divindades egípcias. Faraó não era apenas o líder do Egito, ele era a encarnação do próprio Ra. Quando Moisés entra no palácio e diz, "Deixa meu povo ir", ele não está apenas fazendo um pedido político, está enfrentando o próprio representante de um Deus na terra, um homem que se via como divino, sendo confrontado por outro homem que falava em nome do Deus invisível e único. É o duelo entre dois sistemas de poder, o visível contra o invisível, o ouro contra o deserto, o templo de pedra contra a sarça ardente. Faraó dizia, "Quem é Javé para que eu obedeça à sua voz?" E Moisés respondia com sinais, milagres e palavras que estremeciam os pilares do Egito. No Egito, o conceito de Maat era central. Representava a verdade, a justiça, a ordem cósmica. Tudo o que contrariasse a Maat era considerado caos, o inimigo eterno da criação. Na tradição hebraica, a Torá, ou lei de Deus, cumpre o mesmo papel. Ela organiza o mundo, define o que é justo, regula a vida humana em obediência ao divino. É como se a ordem divina do Egito tivesse sido transcrita, reinterpretada e reorientada sob a autoridade de Javé. Quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, o povo espera embaixo, cercado de temor. Há trovões, fumaça, fogo. Deus fala com voz poderosa. É uma cena de teofania, uma manifestação do divino com elementos de autoridade, poder e medo. Cenas parecidas ocorriam nos grandes rituais egípcios, onde os deuses apareciam em meio à luz, fumaça e cânticos. Mas Javé não precisa de estátuas. Ele é invisível, inominável, inalcançável. E ao contrário dos deuses egípcios que habitavam templos físicos, Javé habita o coração da aliança, a fé, o pacto entre Deus e o homem. O Egito buscava, como Israel, entender o mistério da vida, o motivo da criação, o papel do homem na terra. O que muda é o caminho, a linguagem, o nome. Ra era o olho que tudo vê. Javé era a voz que tudo ordena. O faraó era Deus entre os homens. O profeta era o homem escolhido por Deus. Ambos os povos procuraram sentido, segurança, justiça e eternidade. E ambos construíram civilizações que moldaram o mundo. Mas a pergunta continua viva até hoje. Em qual dos dois você acredita? No Deus visível que reina sob ouro e sol? Ou no Deus invisível que fala no silêncio da fé?